albatrozes e pinguins. A Jane-Guy era uma bela escuna de 180 toneladas. Era muito afilada à proa e, com bom tempo, era o veleiro mais rápido que vi até hoje. No entanto, as suas qualidades, como barco próprio para enfrentar o mar, estavam longe de ser tão boas e o seu calado era demasiado grande para o trabalho a que se destinava. Para este trabalho específico, precisa-se, sobretudo, de um navio maior e de um calado relativamente pequeno, isto é, de um navio de 300 a 350 toneladas. Deveria estar aparelhado com 3 mastros-bar que diferir em todos os aspectos dos barcos que usualmente sulcam os mares do sul. Seria indispensável que estivesse bem armado, com 10 ou 12 canhões de calibre 12 2 ou 3 maiores, com bacamartes de bronze e caixas de munições impermeáveis à água, por cada cesto de gávea. As âncoras e cabos deveriam ser muito mais fortes do que são exigidos por qualquer outro serviço e, além disso, precisaria de uma tripulação numerosa, de pelo menos 50 ou 60 homens fortes. A Jane-Guy possuía uma tripulação de 35 homens, todos bons marinheiros, mas não estava nem bem armada, nem bem equipada, como desejaria um marinheiro familiarizado com os perigos e as dificuldades do ofício. O capitão Guy era um cavalheiro de maneiras distintas, com uma notável experiência de todo o comércio do sul, ao qual tinha consagrado a maior parte da sua vida, mas faltava-lhe a energia e, consequentemente, o espírito indispensável para uma empresa daquele gênero. Era coproprietário do navio em que fazia as suas viagens e tinha carta branca para cruzar os mares do sul e embarcar a carga que lhe apetecesse. Tinha a bordo, como era hábito naquela espécie de expedições, colares, espelhos, isqueiros de pederneira, machados, machadinhas, serras, enxós, plainas, escopros, goivas, verrumas, limas, raspilhas, martelos, pregos, facas, tesouras, navalhas de barbear, agulhas, linhas, faianças, panos, joias de fantasia e outros artigos do mesmo gênero. A escuna saíra de Liverpool no dia 10 de julho, passará o Trópico de Câncer a 25, a 20 graus de longitude oeste, e a 29 chegará ao sul, uma das ilhas de Cabo Verde, onde carregou sal e outras provisões necessárias para a viagem. No dia 3 de agosto, deixará Cabo Verde e navegará para sudoeste, apontando para a costa do Brasil, de forma a atravessar o Equador entre 20 graus e 30 graus de longitude oeste. É a rota habitual seguida pelos navios que vão da Europa para o Cabo da Boa Esperança, ou que vão ainda mais longe até as Índias Orientais. Seguindo esta rota, evitam as calmarias e as fortes correntes que existem continuamente na costa da Guiné, de forma que este é o caminho mais curto, apesar de tudo, pois há sempre a certeza de encontrar a seguir ventos de oeste que levam o navio até ao cabo. O capitão Guy tencionava fazer a sua primeira escala em Kerguelen, não sei bem porquê. No dia em que fomos recolhidos, a escuna estava em direção ao Cabo de São Roque, a 31 graus de longitude oeste, de forma que, quando nos descobriu, é provável que nos tivéssemos desviado pelo menos 25 graus de norte para sul. A bordo da Jane-Guy fomos tratados com todo o cuidado que o nosso estado lamentável exigia. Em cerca de 15 dias, durante os quais navegamos sempre para sudeste, com bom tempo e bons ventos, Peters e eu restabelecemos-nos completamente das últimas privações e terríveis sofrimentos. Em breve, todo o passado nos apareceu mais como um pesadelo horrível a que o acordar, felizmente, nos tinha arrancado, do que a uma série de acontecimentos ocorridos na realidade. Mais tarde, tive ocasião de verificar que esta espécie de esquecimento parcial, habitualmente se deve a uma transição súbita seja da alegria para a dor, seja o contrário, sendo o poder de esquecer sempre proporcional à energia do contraste. Assim, no meu caso, parecia-me agora impossível realizar o total de desgraças que tinha suportado durante os dias passados no nosso pontão. Conseguimos lembrar-nos dos acontecimentos, mas não das sensações provocadas pelas várias circunstâncias. Tudo o que sei é que, à medida que estes acontecimentos se iam produzindo, eu pensava sempre que a natureza humana era incapaz de suportar uma dor maior. Durante algumas semanas continuamos a nossa viagem, sem incidentes de grande importância, a não ser os naturais encontros com baleeiros, e mais frequentemente com baleias negras ou baleias brancas, assim chamadas para as distinguir dos cachalotes. No dia 16 de setembro, como já estávamos perto do Cabo da Boa Esperança, a escuna foi apanhada pelo primeiro temporal desde que saíra de Liverpool.
Nestas paragens, mas mais frequentemente a sul e a este do promontório, nós estávamos a oeste. Os navegadores têm muitas vezes de lutar contra tempestades do norte, que sopram com uma fúria terrível. São sempre acompanhadas por vagas enormes e uma das suas características mais perigosas é a mudança repentina do vento, acidente que quase sempre acontece quando a tempestade está no auge. Num dado momento, poderá soprar um furacão de norte ou nordeste no momento a seguir nem a mais leve brisa do mesmo lado, mas a sudoeste sentir-se-á a tempestade com uma violência incrível. Uma aberta a sudoeste é o melhor indício desta mudança e os navios têm, assim, oportunidade de tomarem as precauções necessárias. Eram cerca de 6 da manhã, quando chegou o vento, do norte como era hábito, com rajadas que nenhuma nuvem tinha anunciado. Às 8 horas o vento aumentara consideravelmente e fizera abater sobre nós um dos mares mais violentos que jamais vi. As velas tinham sido recolhidas, mas a escuna era terrivelmente fustigada e mostrava sua incapacidade para aguentar o embate do mar, picando violentamente de proa, cada vez que descia numa onda, erguendo-se a seguir, com a maior dificuldade, para ser de novo engolida por outra onda. Antes do pôr do sol, a aberta que esperávamos com inquietação apareceu a sudoeste e, uma hora mais tarde, a nossa única vela da proa relingava contra o mastro. 2 minutos depois, e apesar de todas as nossas precauções, tombamos de costado como que por magia e abateu-se sobre nós um tenebroso turbilhão de espuma. Por sorte, a ventania de sudoeste não passou de uma rajada momentânea e conseguimos levantar-nos sem perder um único mastro. O mar muito agitado ainda nos causou algumas horas de inquietação, mas, ao amanhecer, encontrávamos-nos quase com tão bom tempo como antes da tempestade. O capitão Guy disse que tínhamos escapado de boa e que a nossa salvação era quase um milagre. No dia 13 de outubro, avistamos a ilha do Príncipe Eduardo, a 46 graus 53 de latitude sul e 37 graus 46 de longitude este. 2 dias depois estávamos perto da Ilha da Possessão e em breve deixávamos para trás as Ilhas Grosset a 42 graus 59 de latitude sul e 48 graus de longitude este. A 18, atingimos a ilha de Kerguelen ou da Desolação, no Oceano Índico do Sul e atracamos em Christmas Harbour, sobre 4 braças de água. Esta ilha, ou melhor, este grupo de ilhas fica situado a sudoeste do Cabo da Boa Esperança, a uma distância de cerca de 800 léguas. Foi descoberta em 1772 pelo barão de Kerguelen ou Kerguelen, um francês que, julgando que aquele pedaço de terra fazia parte de um vasto continente ao sul, de regresso à pátria, fez um relatório nesse sentido, o qual causou grande curiosidade. O governo, tendo conhecimento do caso, enviou o barão no ano seguinte, com o objetivo de confirmar a sua descoberta e foi então que ele se apercebeu do erro. Em 1777, o capitão Cook encontrou o mesmo grupo e deu à ilha principal o nome de Desolação, o qual ela certamente bem merece. No entanto, ao aproximar-se de terra, o navegador poderá convencer-se do contrário, porque as encostas de quase todas as colinas estão cobertas da mais viçosa verdura desde setembro a março. Esta ilusão é causada por uma planta rasteira, semelhante às saxífragas, muito abundante nestas ilhas, crescendo em grandes extensões sobre uma espécie de musgo sem consistência. Excetuando esta planta, poucos mais vestígios de vegetação se encontram, a não ser, junto do porto, um pouco de relva silvestre dura, alguns líquenes e um arbusto parecido com uma couve, com um gosto amargo e ácido. A região tem um aspecto montanhoso, embora nenhuma das suas colinas se possa chamar uma montanha. Os cumes estão cobertos de neves eternas. Há vários portos, mas Christmas Harbour é o melhor. É o primeiro que se encontra do lado oriental da ilha, quando se dobra o Cabo Francês, que forma o lado norte e que, pela sua forma particular, serve para distinguir o porto. Projeta-se, na extremidade, num rochedo muito alto, no meio do qual há um buraco, que forma uma espécie de arco natural. A entrada situa-se a 48 graus 40 de latitude sul e 60 graus 6 de longitude este. Passado este ponto, encontra-se um bom porto de abrigo constituído por algumas ilhotas que são uma proteção suficiente contra os ventos de este. Avançando para leste a partir deste ancoradouro, encontra-se a Vaz Bay à entrada do porto. É uma pequena bacia completamente rodeada de terra,
dentro da qual se entra sob 4 braças de água e se encontra um lugar para acostar com 10 a 3 braças de água, sobre um fundo de argila compacta. Um navio pode lá permanecer um ano inteiro, apenas com a segunda âncora, sem correr qualquer risco. À entrada de Vaz Bay, do lado oeste, corre um riacho que fornece uma água excelente, muito fácil de recolher. Encontram-se na ilha de Kerguelen algumas espécies de focas e também abundam as focas de tromba ou elefantes marinhos. Os pinguins existem em grandes quantidades e são de 4 famílias diferentes. O pinguim real, assim chamado devido ao seu porte e à beleza da plumagem. Geralmente, tem a parte superior do corpo cinzenta, por vezes mesclada de lilás, sendo a parte inferior do branco mais puro que possam imaginar. A cabeça é de um negro brilhante, assim como os pés. Mas a principal beleza da sua plumagem reside em 2 largas riscas douradas que descem da cabeça ao peito. O bico é longo, umas vezes cor-de-rosa, outras vermelho vivo. Estes pássaros andam muito direitos, com uma postura pomposa, sempre com a cabeça bem erguida e as asas pendentes como 2 braços, como a cauda se projeta para fora do corpo, na mesma direção das coxas. A sua semelhança com a figura humana é realmente surpreendente e poderia enganar qualquer pessoa que os visse de repente ou à luz crepuscular. Os pinguins reais que encontramos em Kerguelen eram um pouco maiores do que os gansos. As outras espécies são o pinguim macaroni, o jackass e o pinguim rouqueire. São muito mais pequenos, têm uma plumagem menos bela e são diferentes sob todos os aspectos. Além do pinguim, encontram-se nesta ilha muitas outras aves, entre as quais se podem citar a uria, o petrel azul, a cerceta, o pato, a galinha de Port Egmont, o corvo marinho verde, a pomba do cabo, a nele, a andorinha do mar, a gaivota, o petrel das tempestades ou Mother Carey, chicken, o grande petrel, ou na linguagem dos marinheiros, a Mother Carey's goose e, finalmente, o albatroz. O grande petrel é do mesmo tamanho que o albatroz vulgar e é carnívoro. Às vezes chamam-lhe petrel quebra-ossos ou petrel águia marinha. Estas aves não são esquivas, e quando convenientemente arranjadas e temperadas, constituem uma alimentação bastante agradável. Por vezes, ao voar, rasam a superfície das águas muito de perto, com as asas abertas, parecendo que não as movem, ou utilizam. O albatroz é uma das maiores e mais rápidas aves dos mares do sul. Pertence à família das gaivotas e agarra a sua presa em pleno voo, nunca pousando a não ser para cuidar das crias. O albatroz e o pinguim estão ligados por uma estranha amizade. Os seus ninhos são construídos de uma maneira muito uniforme, de acordo com um plano estabelecido entre as 2 espécies, ocupando o albatroz o centro de um quadrado formado pelos ninhos de 4 pinguins. Os navegadores são unânimes em chamar a esta espécie de acordo ou conjunto de ninhos uma rouqueire. Estas colônias já foram descritas mais de uma vez, mas como nem todos os nossos leitores tiveram oportunidade de ler essas descrições e como mais tarde virei a falar do pinguim e do albatroz, não me parece despropositado dizer agora algumas palavras sobre o seu modo de viver. Quando chega a época da incubação, estas aves reúnem-se em grandes grupos, e durante alguns dias, parecem deliberar sobre o melhor método a seguir. Finalmente passam à ação. Escolhem um local plano, de dimensões adequadas, geralmente entre 3 e 4 acres, o mais perto possível do mar, embora fora do seu alcance. O que mais pesa na sua escolha do terreno é a uniformidade da superfície e a existência de poucas pedras. Resolvida esta questão, as aves atuam de comum acordo e, como que movidas pelo mesmo espírito, começam a fazer, com uma correção matemática, o traçado de um quadrado ou de outro paralelogramo, que se adapte melhor à natureza do terreno, numa extensão suficiente para instalar todas as aves da colônia, mas só essas, parecendo assim querer exprimir a sua intenção de fechar a colônia aos vagabundos, que não tenham participado na construção do acampamento. Um dos lados do polígono fica paralelo à costa e é aberto para que as aves possam entrar e sair. Depois de terem traçado os limites do acampamento, começam a limpar o terreno de toda espécie de detritos, removendo tudo, pedra a pedra, que transportam para fora, mais perto das linhas traçadas de forma a erigir uma muralha nos 3 lados do polígono, voltados para a terra. Junto a esta muralha e do lado de dentro, constroem uma passagem perfeitamente plana,
com uma largura de 6 a 8 pés, que se estende a toda a volta do acampamento, com o fim de estabelecer uma espécie de passeadouro comum. A operação que se segue consiste em dividir todo o terreno em pequenos quadrados perfeitamente iguais em dimensões. Para o conseguir, fazem estreitos caminhos, completamente nivelados e cruzando-se em ângulos retos, através de toda a extensão da Rouqueire. Em cada interseção fica um ninho de pinguim e no centro de cada quadrado um ninho de albatroz, de forma que cada pinguim está rodeado por 4 albatrozes e cada albatroz está cercado de um número igual de pinguins. O ninho de um pinguim consiste num buraco aberto no solo, com uma profundidade suficiente para que o seu único ovo não role. O albatroz adota uma construção menos simples levantando um pequeno montículo com 1 pé de altura e 2 de largura, feito de terra, algas e conchas, e no cimo, constrói o ninho. As aves têm um cuidado muito especial em nunca deixar os ninhos vazios durante o tempo que dura a incubação e mesmo até que as crias estejam suficientemente fortes para se bastarem a si próprias. Durante a ausência do macho que foi ao mar à procura de alimentos, a fêmea substitui-o e, só quando o companheiro regressa, ela se vai embora. Os ovos nunca ficam descobertos, pois quando uma ave deixa o ninho, logo outra ocupa o seu lugar. Esta precaução é indispensável devido à tendência para a gatunice que existe na colônia, pois os seus habitantes não têm escrúpulos em se roubarem mutuamente os ovos, sempre que têm oportunidade para isso. Embora existam algumas destas colônias, habitadas exclusivamente por pinguins e albatrozes, encontram-se, porém muitas outras com uma enorme variedade de aves marinhas, que têm os mesmos direitos, espalhando os seus ninhos onde calha, ou onde encontram espaço, mas nunca usurpando os lugares já ocupados por espécies mais fortes. O aspecto destas colônias, vistas de longe, é muito estranho. Toda a atmosfera por cima dos acampamentos está obscurecida por uma multidão de albatrozes, misturados com outras espécies mais pequenas, que sobrevoam continuamente a Rouqueire, seja porque partem para o mar, seja porque regressam aos ninhos. Ao mesmo tempo, vê-se uma multidão de pinguins, para trás e para diante nos estreitos carreiros e no corredor que dá a volta ao acampamento, andando com o pomposo porte militar que os caracteriza. Numa palavra, seja qual for a maneira como encaremos as coisas, nada é mais surpreendente do que o espírito de reflexão manifestado por estes seres emplumados e nada é, com toda a certeza, melhor para fazer meditar qualquer ser inteligente e ponderado. Na própria manhã da nossa chegada a Christmas Harbour, o imediato, Sr. Patterson, mandou descer as embarcações para ir à caça das focas, embora a época ainda não fosse a melhor, e deixou o capitão com um jovem familiar, num ponto da costa oeste, porque deviam ter algo para fazer no interior da ilha, de que eu não fui informado. O capitão Guy levou uma garrafa com uma carta dentro e, do local onde desembarcou, dirigiu-se a um dos picos mais altos da ilha. É provável que tencionasse deixar a carta naquele ponto para algum navio que ele soubesse vir mais tarde. Assim que o perdemos de vista, Peters e eu estávamos no barco do imediato, começamos a explorar a costa, à procura de focas. Passamos cerca de 3 semanas nesta tarefa, examinando minuciosamente todos os recantos não só de Kerguelen, mas também de outras ilhotas vizinhas. No entanto, os nossos trabalhos não foram coroados de grande êxito. Vimos muitas focas, mas eram tão desconfiadas que só conseguimos reunir, e com muito custo, 350 peles ao todo. Os elefantes marinhos ou focas de tromba abundam ao longo da costa da ilha principal, mas só matamos uma vintena e com grande dificuldade. Nas ilhotas encontramos uma grande quantidade de focas, mas tinham a pele dura e não as importunamos. No dia 11 de novembro voltamos a bordo da escuna, onde encontramos o capitão Guy e o sobrinho, que nos descreveram o interior da ilha como um dos sítios mais tristes e estéreis do mundo. Tinham passado 2 dias em terra, devido a um mal-entendido entre eles e o segundo piloto, que não lhes tinha enviado a tempo uma embarcação para voltarem ao navio.